Evangelho de João, capítulo 7, versículo 30, diz: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então as pessoas queriam já fazer mal para o Senhor Jesus. Mas não era a hora, e o Senhor e Deus não deixou. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 20, diz: proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Você pode ver que o apóstolo João, ao escrever esse evangelho, ele enfatizou muito sobre a questão da hora, que na vida do Senhor, as coisas ocorriam no momento determinado pelo Pai. Que nós também possamos aprender isso. Mas o que nós temos agora, no capítulo 13, versículo 1, aqui diz o seguinte: sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele sabia, agora chegou o momento desses últimos momentos da minha vida aqui nessa terra, é o momento de cumprir a obra da redenção, é o momento que eu vou cumprir a obra da redenção e voltar para o Pai. Ele sabia que essa hora havia chegado. Era a hora que ele iria enfrentar a cruz. Amados irmãos, precisamos dar uma olhada no Senhor, a atitude do Senhor, naqueles momentos finais que ele estava passando com os seus discípulos. Ele sabia que pouco tempo depois, ele iria para a cruz, ele voltaria para o Pai. E ele estava com medo dessa hora? Não. Como nós sabemos que ele não estava com medo? Evangelho de João, capítulo 12, versículos 23 a 27. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. O Senhor estava falando que estava chegando aquele momento dele ser glorificado. Isso se referia à sua morte, porque a sua morte faria com que ele pudesse liberar a vida divina, e essa vida divina ser dispensada a nós. E ele então fala do grão de trigo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Era assim que ele via a morte dele. Eu sou esse grão de trigo que vai morrer, mas ao morrer vai quebrar essa casca e a vida vai ser liberada e vai produzir muitos grãos. Isso é glória para Deus. Então, no capítulo 13 nos mostra que era chegada a hora. Eram os últimos momentos do Senhor com os seus discípulos. Amados irmãos e irmãs, você conseguem compreender esse sentimento? Os discípulos não tinham a percepção, mas o Senhor tinha.
Eram os últimos momentos que ele passaria com todos eles. Então eu digo, ele sabendo que era os últimos instantes, ele falaria ou não coisas importantes? Ele falaria ou não as coisas do coração? Por isso que nós temos que dar muita atenção no Evangelho de João a partir do versículo 13. Não que a gente não deva dar atenção aos outros capítulos, mas por causa desse sentimento. E aqui, esse versículo diz que o Senhor, na verdade, o Senhor iria morrer, não é? Porque aqui diz, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, em outras palavras, ele iria morrer. Mas eu quero que os irmãos percebam, né, a maneira como isso está sendo dito. Ele era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele iria cumprir a obra da redenção, iria ter sucesso e voltaria para o Pai. Mas voltaria diferente, porque ele iria abrir a porta para todos nós um dia nos chegarmos ao Pai.